Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Eu sou o Kleber Lucas e hoje aqui no canal nós vamos tratar aí de 3 assuntos que estão interligados entre si com relação aí ao segundo turno das eleições municipais 2024 em algumas capitais e também em cidades aí acima de 250 mil eleitores, né? Eu já deixo aqui o convite para você que não é inscrito no nosso canal. Você vai lá, se inscreve, nos ajude aí para a gente crescer aqui no YouTube. O nosso canal é novo. Estamos começando agora e precisamos então aí da sua ajuda para você se inscrever, curtir aí o nosso conteúdo e também comentar o nosso conteúdo e, claro, compartilhar também, ok? Posso contar com você? Bem, então vamos aí às matérias do jornal, ou seja, da revista Oeste, sobre as eleições, como andam aí as campanhas para o segundo turno das eleições municipais 2024. Lembrando que em capitais, em algumas capitais e também algumas cidades, há um confronto direto aí entre PT e PL, ou seja, entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que nós vamos ver aqui nessas matérias e também comentar um pouquinho a respeito aí dessas manchetes, dessas notícias, ok? Vamos lá. Então, primeiro, vamos começar aqui com essa notícia da revista Oeste sobre Lula. Lula vai a Natal, no Rio Grande do Norte, e também São Paulo, socorrer aí candidatos a prefeitos. A matéria então diz o seguinte: depois de ir para Fortaleza, no Ceará, e fazer um comício com aliados, o presidente Lula vai nesta semana para Natal, também lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e também São Paulo, para tentar salvar aí os seus candidatos a prefeitos nessas capitais. Lula chega nesta quarta-feira, portanto, dia 16, a Natal e a segunda capital, do Nordeste, em que o Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou aí no segundo turno. A petista Natália Bonavides enfrenta Paulinho Freire, do União Brasil. Contudo, o cenário não é tão favorável para Natália Bonavides, que recebeu aí 110.483 votos válidos, em o equivalente a 28,45%. Já o seu opositor, ele conseguiu apoio de 171.146 eleitores, finalizando o primeiro turno com 44,8% dos votos. Então tá aí o candidato do União Brasil e a candidata do PT na disputa pela Prefeitura de Natal, a capital aí do Rio Grande do Norte, que vai contar aí com a presença, então, do presidente Lula para tentar aí fortalecer, alavancar a campanha da sua candidata aí a prefeito nessa capital do Nordeste. Lembrando que o PT ele sofreu um duro golpe aí nessas eleições municipais, né? Teve algumas cidades que ele até conseguiu aumentar o número aí de prefeitos. Agora eu não tenho aqui a quantidade exata, mas em torno de 200 e alguma coisa aí a quantidade de prefeitos que ele conseguiu eleger, ou seja, um pouco a mais do que foi em 2020. Porém, o que se percebeu é que nos grandes centros, nas grandes capitais, o PT não conseguiu fazer nenhum prefeito até o momento. Pode ser que nesse segundo turno ele consiga emplacar aí pelo menos um em uma das capitais a qual ele disputa. Porque, como podemos ver aí nas pesquisas que têm saído para o segundo turno, os candidatos petistas estão aí sofrendo aí com a rejeição, a rejeição do eleitorado com relação aí à candidatura ou candidatos do PT ou até mesmo apoiados pelo PT, apoiados aí pelo presidente Lula. Bem, então olha só, na sexta-feira, dia 18, o petista deve chegar a São Paulo, na capital paulista. O PT de Lula decidiu apoiar a candidatura do psolista Guilherme Boulos, mas compondo chapa então com a vice Marta Suplicy, que filiou-se novamente ao PT. São Paulo, que teve um primeiro turno acirrado, com Boulos quase que não conseguiu chegar aí para o segundo turno, mas no decorrer aí da apuração, Boulos avança então para o segundo turno para enfrentar o atual prefeito, o Ricardo Nunes, do MDB, enquanto Pablo Marçal ficou aí em terceiro lugar com 28,14% dos votos, e em porcentagem, em número de votos foi 1.719.274 votos que Marçal recebeu. Então, o que provavelmente a boa parte, já tem pesquisas falando sobre isso, que boa parte ou a maioria desses votos de Marçal devem migrar aí para Ricardo Nunes nesse segundo turno, e as pesquisas estão dando aí algumas com mais de 10% aí a vantagem de Ricardo Nunes nesse segundo turno para com o candidato
do PT, né, o braço do PT, que é o PSOL em São Paulo, o Guilherme Boulos. É improvável aí que o PT tenha, então, sofra mais essa derrota na capital paulista e que, de certa forma, também tem a ver aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro, haja vista que o vice, né, o vice aí de Nunes é um indicado de Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também indicou, então, o vice aí da chapa de Nunes, o coronel aposentado da Polícia Militar, Ricardo Melo Araújo. O ex-chefe de Estado já indicou que participará de todas as campanhas em que os seus candidatos avançaram aí para o segundo turno. Bem, então esse é um ponto. Lula apoia Boulos porque tem aí a vice indicada do PT, a Marta Suplicy, que estava no MDB, saiu do MDB. Inclusive a Marta Suplicy era secretária aí da Prefeitura de São Paulo do governo Ricardo Nunes. Ela saiu para poder se filiar ao PT e assim se tornar aí vice de Guilherme Boulos na chapa aí para tentar comandar a capital paulista, a Prefeitura de São Paulo, que tem aí um dos maiores orçamentos do país, né? Bom, enfim. Bem, assim como Lula, Bolsonaro também deve pousar aí em São Paulo, né, para participar aí da campanha do Ricardo Nunes neste segundo turno e trazendo aí o seu apoio, que com certeza fará também aí a diferença para que Ricardo Nunes tenha mais votos aí, mais eleitores se decidam em votar nesse segundo turno. Aliás, já está decidido, né? Quem vai votar em Boulos, vota em Boulos. Quem vota em Ricardo Nunes, mesmo que contra a vontade, vai acabar votando aí no Ricardo Nunes para evitar que o PSOL aí, né, e o PT também tenham aí o comando da capital paulista. Bem, agora vamos aqui para uma outra cidade. Vamos para Curitiba, outra capital importante, né? Uma capital bastante importante aqui do Brasil, né? Que é Curitiba, capital aí do Paraná. E Bolsonaro, então, ele fica irado com a leniência e apoia Cristina Grêmio em Curitiba. Vamos entender aí o que é o porquê que Bolsonaro está irritado e por que, então, que ele está apoiando aí a candidata Cristina Grêmio para a Prefeitura de Curitiba. Haja vista que também em Curitiba o vice do Pimentel é do PL, né? É apoiado aí a candidatura do Pimentel, ela é apoiada pelo PL, mas não terá apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender aí o que está acontecendo em Curitiba na reportagem e na matéria aqui da revista Oeste. O ex-presidente Jair Bolsonaro expressa descontentamento com a reação do ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, com o apagão em São Paulo. Ele suspeita que a situação beneficia politicamente Guilherme Boulos e favorece o governo federal. Bolsonaro identifica a influência de Gilberto Kassab, presidente do PSD, envolvido também no governo Tarcísio de Freitas, e decide retalhar o partido. Para tanto, o líder da direita no Brasil vai apoiar a jornalista Cristina Grêmio, do PMB, nas eleições municipais de Curitiba aí neste segundo turno. Bem, vou fazer uma pausa aqui. Sabemos que lá em São Paulo está tendo todo esse problema aí com o apagão, né? E aí está um jogo, um empurra-empurra. É o governo federal acusando o governo estadual e também a Prefeitura de São Paulo pela causa aí desse apagão, pela não poda das árvores, enfim, todo esse problema aí, esse imbróglio que vem ocorrendo, que vem acontecendo aí na capital paulista. Enquanto isso, as pessoas estão ficando aí sem energia. Por outro lado, o atual prefeito, juntamente com o governador Tarcísio, eles jogam a culpa para cima da Enel, né? Para cima aí do governo federal. E pela demora, né? Pela demora para as coisas se normalizarem e se regularizarem aí a energia na capital paulista, aí no estado de São Paulo. E tem esse envolvimento aí, já que o ministro é do PSD, né? Do 55, do Kassab. O Kassab faz parte do governo Tarcísio de Freitas, ele é um do braço direito ali do Tarcísio de Freitas em São Paulo, né? Do governador. E também o Kassab apoia Ricardo Nunes para a prefeitura, para a capital paulista. Agora está esse jogo, né? Essa situação um tanto complicada aí para o PSD, principalmente aí na capital paulista. É complicado, olha só, o PSD ele faz parte do governo Lula, ele tem ministérios no governo Lula, ele faz parte do governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e ele apoia Ricardo Nunes. E em Curitiba, o candidato do PSD,
O Pimentel é apoiado pelo PL. Tem o vice do PL, o Paulo Martins, que nós vamos ver aqui na sequência. E por outro lado, temos então aí a jornalista Cristina Grêmio, que todos conhecem a sua trajetória, a sua luta aí pela direita brasileira, né? E agora com o apoio oficial então do ex-presidente Jair Bolsonaro, dando seu apoio a Cristina Grêmio. Ainda prossegue aqui a reportagem, olha só, em vídeo que circula nas redes sociais, Bolsonaro declarou apoio a Cristina Grêmio no segundo turno. Aqui está o vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês acompanharem e ver o que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, então fala aí para a candidata Cristina Grêmio. Oi, presidente. Vocês estão gravando isso, pode gravar. Jair Bolsonaro recomenda, vote para Cristina, prefeita Curitiba, ponto final. Jair recomenda que vote Cristina Grêmio, ponto final. E quem fez isso aí, tem de sacanagem. É do outro lado. Primeira consideração, torço por você e ponto final. Em frente, ok? Obrigada, viu, presidente? Bom dia aí. Bom, então aí está a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, dando aí o seu apoio total à candidatura de Cristina Grêmio para a prefeitura aí de Curitiba, né, a capital paranaense. A candidata, ela enfrenta Eduardo Pimentel, candidato do PSD, que tem como vice aí, né, o apoio oficial do PL e também o partido de Bolsonaro e de Paulo Eduardo Lima Martins, que é vice de Eduardo Pimentel. Além do mais, em entrevista recente, Flávio Bolsonaro reforçou a intenção aí do seu pai ao afirmar que Cristina é mais de direita do que Pimentel. Ao lado de Cristina Grêmio, Bolsonaro planeja a ofensiva política em Curitiba. Então, Bolsonaro ele planeja participar aí de um grande comício em Curitiba ao lado de Cristina. Fontes próximas ao ex-presidente afirmam que é uma questão de honra derrotar o PSD na capital paranaense e retribuir aí a interferência em São Paulo. Então, tá aí, né? A Cristina Grêmio, ela vinha aí pontuando pelas pesquisas, né? Ela vinha aí na quarta posição e ela quase que ficou em primeiro, né? Por poucos votos ela não acabou e o primeiro turno em primeiro lugar. Tá indo para o segundo turno, muito forte, né? A jornalista Cristina Grêmio, curitibana, enfim, todo mundo conhece a história, conhece a trajetória então da Cristina Grêmio e agora com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, oficial a candidatura de Cristina Grêmio, é muito provável que ela vença as eleições aí na capital do Paraná, Curitiba, que vai ser uma aliada muito importante mesmo para a direita brasileira e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrando aí a sua força, né? Tá tendo esses movimentos de que Jair Bolsonaro perdeu a força, de que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo e não consegue mais angariar votos. Não, muito pelo contrário. Jair Bolsonaro continua sendo, mesmo inelegível, o maior cabo eleitoral da direita brasileira. Em praticamente todos os candidatos que ele deu o seu apoio, ou venceram ou foram para o segundo turno, estão aí no segundo turno. Então, ou seja, é a força política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí na cidade, na capital paranaense, em Curitiba. Bom, ainda tratando do tema aí referente a eleições municipais, temos aqui essa outra reportagem da revista Oeste, que é um tanto interessante no que diz respeito ao governo Lula. A como o governo Lula vai fazer para ampliar aí a sua publicidade após a eleição por pessimismo popular com a economia. Será que é só pessimismo mesmo? Ou a economia não está lá aquelas coisas? Bom, vocês pessoas, vocês que estão aí nas cidades, que estão aí trabalhando, que vão uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou até mesmo todos os dias nos supermercados, vocês sabem o valor das coisas, né? O valor aí dos produtos, as coisas têm aumentado significativamente e o salário, óbvio que não, né? Então o poder de compra do brasileiro tem diminuído aí no decorrer dos últimos meses, dos últimos tempos. Bem, vamos então à reportagem da revista Oeste sobre esse tema. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja intensificar a publicidade depois das eleições municipais de 2024. O objetivo é melhorar a percepção do povo sobre a economia e diminuir o pessimismo popular. Até agora, a comunicação tem enfrentado críticas internas por não atingir a classe média de forma eficaz. De acordo com pesquisa divulgada neste mês de outubro, 24% dos brasileiros veem a economia como o principal problema do país,
contra um total de 21% referente ao estudo anterior. Bem, tal tema é mais preocupante que até mesmo que a violência, a corrupção e também a educação. Além disso, 41% acreditam que a economia piorou de um ano para cá. Então tá aí, a percepção é aquilo que eu falei, é a percepção do povão, né, a classe média principalmente, tem percebido que a economia tem piorado. Não despiorado, como diria aquela comentarista lá, né, da Globo. A economia não despiorou, ela pelo contrário. A percepção aí do brasileiro é de que ela piorou. Não só a percepção, infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo. Então tá aqui essa figura, vai voltar agora para a comunicação, né, o Paulo Pimenta. Então vamos ver o que diz aqui a sequência da reportagem. O retorno das atividades coincide com a volta do ministro da Secretaria de Comunicação da SECOM, o Paulo Pimenta. Ele reassumiu o cargo em 12 de setembro, mas esteve de férias, né? Afinal de contas, ele trabalha muito, então ele merece férias, né? Durante o período eleitoral. Agora, há expectativa por uma estratégia publicitária mais ampla e agressiva, segundo o interlocutor informou aí ao jornal O Estado de São Paulo. Durante a ausência do gaúcho Pimenta, que atuou no Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, houve críticas à comunicação que voltou seus focos apenas a programas sociais para a sua base de apoiadores. Bom, fazendo um adendo aqui com relação ao Paulo Pimenta, né, que ele é que atuou aí nesse ministério que foi criado para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, ele não fez porcaria nenhuma, né? Muito pelo contrário. A situação do Rio Grande do Sul ainda está muito complicada, né? Os agricultores aí têm enfrentado muita dificuldade para adquirir aí financiamentos, enfim, para poder voltar aí digamos que um pouco da normalidade aí das suas propriedades. Então, realmente a coisa está bem difícil lá no Rio Grande do Sul com relação à ajuda financeira aí do governo federal. Bem, mas vamos lá, esse é um outro assunto. A campanha Fé no Brasil de maio abordou economia, educação, saúde e agro. No entanto, seus efeitos sofreram impactos das enchentes do Rio Grande do Sul e também das queimadas do Brasil, né? Depois de coordenar então as ações de reconstrução no Rio Grande do Sul, Pimenta voltou a SECOM em setembro, mas se licenciou para acompanhar as eleições. O pessimismo do eleitorado pode ser reflexo do período eleitoral e também das queimadas. Nesse sentido, sua equipe acredita que o Natal ele é um momento propício para revitalizar campanhas e otimismo. Então tá aí a sacada da equipe aí do governo Lula, do Paulo Pimenta, da SECOM, para tentar dar aquela ludibriada no povo. Mas o povo não é bobo não, o povo sabe, o povo tem noção do que está acontecendo, do que realmente vem acontecendo com a economia brasileira. Tanto é que essa semana o Haddad teve aí numa palestra, não sei se foi no Rio de Janeiro, enfim, em algum lugar aí, e foi vaiado, levou uma saraivada de vaias aí, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, né? Olha, para quem teve Paulo Guedes, agora ter Fernando Haddad, realmente a coisa é de chorar, é de chorar. Então tá aí, o governo Lula pretende, após aí o término das eleições municipais do segundo turno, então entrar aí com uma campanha massiva, né, intensificar aí a publicidade para tentar dirimir aí o pessimismo popular com a economia brasileira. Se eles vão conseguir, a gente não sabe, mas que eles vão tentar, vão fazer de tudo, vão usar aí dados lá do IBGE, daquele que comanda o IBGE, né, que dá aquela torturada ali nos números, né, para beneficiar o governo, que os números que eles passam não se refletem na realidade em que o nosso país, em que a economia vive nesse atual momento. Agora chega o final do ano e sempre há então aí um aquecimento na economia, no varejo, enfim, as vendas de Natal, final de ano sempre dão aquela alavancada, aquela acelerada aí na economia. É uma forma aí também de eles tentarem maquiar a realidade da economia brasileira. Mas, como eu falei, você aí, você que está me vendo, você está a par da situação, você está sofrendo na pele o que vem acontecendo aí com a nossa economia aqui no Brasil. Bom, por hoje é isso. Agradeço aí a sua audiência, por você ter acompanhado a gente neste vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nos ajude se inscrevendo, deixando o seu like e também compartilhando aí o nosso conteúdo com os seus amigos e com seus inimigos também. Tá ok? Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, aqui no canal Impávido Colosso.